Caso Flor de Lis, uma trama tão misteriosa digna de um filme hollywoodiano, com direito a suspense, ação e até mesmo dramatização digna de vários Oscars. Porém, entre tantas coisas que vão indo e vindo em toda essa trama, existem alguns pontos que chamam muito a atenção e fazem aquele mistério danado. No vídeo de hoje nós vamos analisar aqui 3 pontas soltas que ficaram no caso Flor de Lis e quase ninguém analisou ainda. Então já tá ligado, né? Pegue sua pipoca ungida, a água consagrada em cima da tela fininha e vem com o baixinho. As crianças ungidas. Você já percebeu alguns detalhes nesta parte? Bom, eu não preciso dizer para ninguém aqui, eu acho que todo mundo está careca de saber, que Flor de Lis chamou muito a atenção, não somente por ser, digamos que, uma mega star da música gospel, também não somente pelo fato de ela ser uma parlamentar, mas pura e simplesmente o ponto principal do que chamou mais atenção, o maior marketing da vida de Flor de Lis até então, seria o fato de ela ser mãe de 55 filhos. Mas será que realmente Flor de Lis foi ou será mãe de 55 filhos? Ou melhor dizendo, em algum momento, realmente ela foi mãe de 55 filhos? Está aí uma ponta solta. Todo mundo que acompanha o trabalho do Baixinho aqui sabe muito bem que eu gosto de sempre enfatizar esses detalhes, esses resquícios de informação que ficam pairando pelo ar e apelidei carinhosamente de pontas soltas ou então cascas de banana. Bom, e vamos do começo para que vocês possam compreender com melhor precisão. Um dos pontos, digamos que ápice mais marcante da história Flor de Lis foi nada menos do que um dos seus filmes, aliás, seu único filme ungido. Na trama do filme tem um ponto que chama muito a atenção: o testemunho de sua filha Rayane, a qual, segundo ela, é a primeira que ela adotou. Inclusive, no filme foi interpretada por ninguém menos a atriz Bruna Marquezine. Todo mundo conhece a história que até passou lá no programa do Rodrigo Faro, onde ela levou o apresentador a um determinado local, mostrou um monturo lá e falou: foi aqui que eu encontrei ela, tive uma conversa com uma jovem que falou que não queria criança, que abandonou ela aqui e deixou aqui. Enfim, todo mundo sabe muito bem, conhece essa história e principalmente esta afirmação de Flor de Lis. Porém, um fato que chama muito atenção para as investigações é que Flor de Lis, além de confessar que ela pegou esta criança e adotou, durante uma ministração que ela fez no Sim 2007, ela fez questão de chamar a sua filha ungida, Simone, e falou que um certo dia, quando ela era menina ainda, pediu um presente para ela. E esse presente seria nada menos do que uma boneca, coisa de criança. Toda criança quer ter um presente, né? E para uma menina, nada melhor do que uma boneca. Só que Flor de Lis confessa com a própria boca que ela deu uma criança de presente para sua filha, que até então, na ocasião, tinha aproximadamente 13 anos de idade. Guarde bem esse detalhe. 13 anos de idade. Passando então tudo isso aí, a questão do sim, o testemunho dela, o que ela falou, também junto com o que ela apresentou no Rodrigo Faro, enfim, vários programas de TV, ficou sendo registrado e conhecido o fato de que a menina Rayane, sim, era adotiva de Simone de Lis. Só que aí tem um problema. Depois que as investigações começaram a andar depois do caso Anderson do Carmo, constou-se que a menina Rayane, em nenhum momento, ela foi adotada e foi registrada como filha legítima de Simone. Ainda para aumentar o ônus de tudo isso, Simone tinha apenas 13 anos, segundo a lei só pode adotar após os 16, mas de uma forma muito misteriosa, supostamente ela adotou uma criança sem entrar na justiça e já registrou como sua filha. E isso é crime. Mas peraí, você se recorda perfeitamente que eu falei que eram crianças ungidas. Não é só a menina Rayane.
tem mais criança no bolo. De acordo com os investigadores, uma outra criança que não teve o seu nome revelado também apareceu no meio da conversa. Na ocasião, a criança tinha por volta de 8 anos e atualmente está com mais ou menos 17 anos de idade. De uma forma muito misteriosa, a Flor de Lis conseguiu adotar essa criança sem o aval dos pais. Agora tu pensa no moído, porque eu vou contar um trechinho de uma história aqui que é bem maluca. Na casa de Flor de Lis, vocês notaram que era assim uma casa que tinha muitas pessoas, e diga-se de passagem que muitas pessoas reunidas, de vez em quando acaba rolando assim um relacionamento. Um dos filhos que depois, mais tarde, Flor de Lis considerou como afetivo, casou com sua filha Simone. E esse filho afetivo era o tal de André. E esse André que se casou então com Simone, um certo dia chegou na casa com uma nova criança, para que Flor de Lis adotasse. Depois, quando as investigações bateram na porta de Flor de Lis, descobriram que o André pegou essa criança de um casal, que seria Carlos Nusti e a sua esposa. Ambos trabalham na MK. E o Carlos é nada menos do que o gerente comercial da MK. Guarda bem essa informação aí do fato da MK ter uma relação com Flor de Lis, que mais tarde eu volto nesse ponto. Que por sua vez o casal teria recebido a criança das mãos de uma tal de Delcenir, que por sua vez também recebeu a criança das mãos de uma tal de Cristina. Pense num balaio de gato, um passando pro outro, até chegar nas mãos. Traduzindo, passou por a mão de 3 pessoas até chegar nas mãos de André para entregar para Flor de Lis. Só que aí, quando a polícia bateu na porta da família desta criança para saber a conversa, aí o tempo fechou. Descobriram outras coisas e outra versão totalmente mirabolante. Aí a conversa do André, que recebi da mão de um, de outro, até chegar aqui, que disse que dissesse que dizia a carta, lembra? Do Chaves? Então... A Cristina então seria tia desta criança e foi visitar o seu sogro, que até então a menina ficava na casa do sogro dela. Só que aí o velho já bateu as botas, foi pro Zinfa, já não tá mais entre nós. E esta criança teria ficado na casa de uma certa irmã. E chuta quem é essa irmã que ficou com a criança de forma indevida sem entregar pros pais? A tal da Delcenir, ela mesma. Mano, que balaio de gato essa história, que bagulho maluco. Mas peraí, que não acabou, tem mais criança ainda nesta história. Todo mundo viu aí o último vídeo, aliás, um dos últimos vídeos que eu fiz aqui das Pataquadas Gospel, onde eu mostrei as profecias sobre Flor de Lis que não cumpriram? Um certo apóstolo aí, dá uma procurada lá depois que você vai entender. Eu vou deixar o card aqui em cima, você vai acompanhar depois. Um certo apóstolo aí que fez uma profecia para Anderson do Carmo, falou que ele era pai biológico, né? Então, ele não é pai biológico, não teve nenhum filho, nenhum herdeiro de sangue. E eu vou contar isso aqui também. O menino então que ele apresentava até então como seu filho biológico, o garoto Daniel, que atualmente está com 22 anos, no meio do balaio aí recebeu a notícia de sua avó. A dona Maria Edna do Carmo, que a véia deu com a língua nos dentes, por isso que Flor de Lis não gostava muito da véia. Ela falou que o menino Daniel era adotivo, que não era filho biológico, e que a história que eles cantavam sempre foi uma mentira. Lógico que dona Flor de Lis fez questão de falar que isso daí era mentira dela, que ela estava inventando. Pois bem, a polícia foi atrás e descobriu o seguinte: o paradeiro da família biológica do menino Daniel. E aqui tem um ponto que, apesar de ser em partes verdadeiro, também tem algumas coisas complementares para a Flor de Lis. O menino Daniel, infelizmente, tinha uma mãe que não tinha condições de criar e realmente doou a criança. Porém, o menino já era registrado, sem nenhum tipo de adoção a princípio, nem nada do tipo. Flor de Lis pegou o menino como se realmente ela tivesse gerado ele, tivesse saído de suas entranhas e tomou como filho. Registrou no cartório, no nome dela e vida que segue. Aí, meu chapa, agora que vem a cereja do bolo que tava faltando para esse conteúdo.
Já pararam para notar que ela tem uma facilitação para a adoção de crianças? Pararam para pensar nisso? Como será que Flor de Lis consegue, com tanta facilidade, ter a adoção de crianças? Outro ponto. Essa criança que supostamente foi capturada, vamos dizer assim, que eu não posso usar outra palavra, porque o YouTube não me permite, né? Essa outra criança que supostamente foi, surrupiada lá da casa do seu avô. Como que fica essa condição? Será que ela foi surrupiada? Será que existem mais crianças surrupiadas? Porventura, Flor de Lis tem algum ponto de ligação com o sumiço de outras crianças? Nada diante de Deus fica oculto, escondido. Fica no ar aí essa ponta solta, mas eu espero que muito em breve nós tenhamos a resposta de tudo isso. E vocês imaginavam que iria acabar o vídeo agora, né? Eu falei 3 pontas soltas, eu só contei uma para vocês. Tem mais caroço no angu ainda. Deus me defenderai. No dia 3 de setembro de 2019, guarda bem essa data e não esqueça desse ponto. Uma coisa assim muito importante na história Flor de Lis se sucedeu. E qual foi esta coisa sucedida? O roubo da igreja onde Misael era obreiro. Todo mundo sabe muito bem que após o caso Anderson do Carmo, uma das primeiras pessoas a se manifestar contra Flor de Lis e se afastar, desvincular sua imagem, ou seja, tentar ficar o mais longe possível da parlamentar, foi o seu filho adotivo, o Wagner Andrade Pimenta. Ele, juntamente com sua esposa e o seu filho, caíram fora do barco. E nesse dia que eu falei, no dia 3 de setembro de 2019, teve um ponto muito importante, porque um dos obreiros da igreja, que era então ligados a ele, registrou um boletim de ocorrência na 71ª DP a Neves, lá em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No boletim de ocorrência, ele constava que sumiram um notebook e 2 aparelhos televisivos. Moisés Cândido Oliveira, responsável pelo boletim de ocorrência, afirmou que o aparelho de notebook pertencia a Wagner Andrade Pimenta. Na ocasião, então, procurado pelo Portal Extra e vários portais de notícia, Wagner Andrade Pimenta negou que o aparelho estivesse em sua residência. Na ocasião, todo mundo levantou as anteninhas de vinil, sentindo já a presença do inimigo, e notaram que alguma coisa estava por acontecer. Até que no mesmo mês aconteceu uma coisinha que mudou totalmente a investigação, dando início à segunda fase das investigações do caso Flor de Lis e principalmente fez com que Flor de Lis entrasse pelo cano. No dia 27 de setembro de 2019, Dona Flor de Lis decidiu conceder entrevista ao SBT. No teor da sua entrevista, ela afirma que recebeu uma carta ungida de ninguém menos o garoto Lucas, um dos seus filhos que foram detidos, tá lembrado? Que foi lá no velório, aliás, no enterro de Anderson do Carmo detido? Então, Flor de Lis, na ocasião, falou que estava desconhecendo o seu filho, que não sabia O que é que está se sucedendo com ele? Quem é esse rapaz? Eu não conheço ele, eu não me lembro dele. e que no teor desta carta, Wagner Andrade Pimenta teria feito, digamos que, algumas propostas para Lucas, oferecendo então para o jovem um veículo e uma porta de emprego, para que assim ele fosse, em troca disso, dar um susto em Anderson do Carmo. Porque, segundo ela, Wagner Andrade ainda estaria com muita raiva de Anderson do Carmo, por conta de ele querer ser prefeito lá na cidade do Rio de Janeiro, e como Anderson do Carmo era quem administrava tudo na política, não permitiu que isso acontecesse. E ainda Flor de Lis disse o seguinte: Eu quero que essa carta que chegou em minhas mãos seja investigada, porque eu não sei o que é que está se sucedendo. Recentemente, Flor de Lis também cedeu uma entrevista ao Cabrini, onde ela fez questão de citar o desaparecimento de 6
milhões de reais, coisa que até então ninguém sabia deste ponto, pelo menos nós réis mortais. Isso daí já chamou a atenção para uma outra parte das investigações que até então nós não estamos conhecendo o teor num todo. E ela acrescenta que durante o ano de 2017 entrou pouco mais de 2 milhões. No ano de 2018, quase que 2 milhões e meio, e também no ano de 2019, mais 2 milhões e meio aproximadamente. Ela também enfatiza em várias partes da entrevista que Misael era pura e simplesmente o tesoureiro da igreja, e ele seria, digamos que, um Judas Iscariotes na família. Bom, sobre essa entrevista com o Cabrini, na ocasião eu fiz um vídeo aí, análise do começo, o que tinha rolado, e depois um outro vídeo só sobre a parte de Flor de Lis. Eu vou deixar o card deles aqui em cima para vocês acompanharem também. Mas agora vem a ponta solta em tudo isso. Por onde anda 6 milhões de reais que a igreja do Ministério Flor de Lis na Cidade do Fogo adquiriu em 3 anos. Um ponto que eu preciso ressaltar aqui de suma importância é de que os fiéis estão extremamente revoltados com o sumiço do dinheiro. De uma forma muito misteriosa, Flor de Lis tem os melhores advogados, inclusive ela fez uma live esses dias desafiando todo mundo que falou mal dela, falando que os advogados dela, no plural, iria processar todo mundo porque ela tinha prints como prova. De onde será que vem o dinheiro que financia todos esses advogados? Um outro ponto que eu preciso ressaltar aqui, o menino Lindro, o Flávio, ele tem também uma enxurrada de advogados. Me recordo que na ocasião, quando surgiu o boom da notícia aí, eu fiz questão de trazer aqui que pelo menos na época tinha uma junta de 3 advogados acompanhando ele. Fora os advogados que vêm agora para os filhos ungidos que já estão encarcerados. Eu queria saber da onde que vem tanto dinheiro, como que ela faz. É um mistério que paira no ar e mais uma ponta solta que até o presente momento não temos nenhuma resposta. Ah, meu brother, agora é para encerrar com chave de ouro e essa daqui, olha, eu tava relutando para não falar porque o negócio é cabuloso. A história do senador Harold de Oliveira, MK e o celular ungido. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Guarda a informação da MK. Agora chegou a hora. Isso que eu vou contar foi motivo de que tivesse até uma mudança na investigação. Na ocasião, por conta desse detalhe, Bárbara Lomba foi removida do caso e em seu lugar entrou o delegado Alan Duarte. Segundo as investigações da doutora Bárbara Lomba, constatou-se que o celular ungido de Anderson do Carmo sumiu de uma forma muito misteriosa logo no início das investigações. Inclusive, na ocasião, me recordo muito bem que eu falei sobre diversas cascas de banana. Isso mesmo que você ouviu, diversas cascas de banana. Por quê? Ora, um filho ungido de Flor de Lis falou que viu o celular na mão de não sei quem. Ora, a neta consagrada de Frau de Lis falava que foi na praia e o motoboy que levou ela falou que viu ela jogando o celular lá no mar. Outra ocasião falaram que jogaram da ponte Rio-Niterói e assim nós vimos várias cascas de banana, aonde o povo ia naquela direção, escorregava, perdia a noção de onde que estava e já não sabia mais o que estava se sucedendo. E com isso nós constatamos que muitas desinformações foram distribuídas neste caso. Mas peraí que tem um ponto de suma importância que agora nós vamos entrar nele. Como eu falei, Bárbara Lomba constatou que o celular ungido tinha desaparecido. Porém, no dia em que Anderson do Carmo nos deixou, foi dessa para melhor. Pegaram o celular dele, colocaram um chip dentro, conectaram no Wi-Fi, fizeram uma ligação e chuta qual era esse lugar e de quem era o chip colocado no celular ungido. Então, aí vem a questão. De acordo com a informação do Portal Extra, com as investigações de Bárbara Lomba, o celular de Anderson do Carmo
foi colocado nele e ativado o chip de ninguém menos Dona Ivelisse, a esposa do Harold de Oliveira, dona da MK, a chefa ungida de Flor de Lis. Então, ela, pelo menos é o que consta aí no que foi dito nas investigações. Não sou eu que estou afirmando. Não bastando estar o chip dela, entraram na casa do senador Harold de Oliveira, colocaram a senha do Wi-Fi no celular e conectaram na internet. E o pior de tudo, que não bastando isso, olha só onde que vai parar essa história. Pegaram o celular, levaram até Brasília, chegando em Brasília, tiraram o chip, colocaram o chip de um pastor que não sabemos o nome dele até o presente momento, colocaram na internet, aliás, conectaram o Wi-Fi do apartamento funcional do senador Harold de Oliveira lá em Brasília. Depois disso, foi parar nas mãos de um delegado que também não sabemos quem é, qual é o nome, onde está esse senhor, quem é, do que vive. Hoje, sexta-feira, aqui no Carpano Repórter. Então, nós não sabemos quem é essa pessoa. E, depois disso, sumiu o celular ungido. Lógico que de uma forma muito misteriosa, não sabemos o porquê, doutora Bárbara Lomba saiu do caso. Em sua defesa, Dona Ivelisse relatou em depoimento que Flor de Lis é muito dissimulada e que aquilo ali foi um mal entendido porque em nenhum momento ela colocou o chip do celular dela no celular de Anderson do Carmo. Já o senador Harold de Oliveira falou também que isso aí era um equívoco, porque no momento ele ligou para o celular de Anderson do Carmo para querer saber as informações e que por conta dessa troca de dados teve esse problema todo. Agora, cá entre nós, particularmente, eu, André Carpano, não acredito, mas de jeito nenhum, porque lembra que eu falei da informação lá do começo do vídeo? Que tinha um jeitinho, né, aquela coisa toda, de que a MK tinha uma relação de amor com Flor de Lis, lá de longa data. Flor de Lis tinha um apoio do senador Harold de Oliveira. Flor de Lis foi indicada por Harold de Oliveira. Então tudo leva a crer que eles eram mais do que amigos. No final das contas, Flor de Lis foi demitida da MK, as músicas dela não tocam mais na rádio que pertence à gravadora e muito menos teve qualquer tipo de vínculo direto com eles. Flor de Lis ainda continua com o nome MK em suas páginas da internet, porém, até o presente momento ainda persiste o mistério. Por onde anda o celular ungido de Anderson do Carmo? E com esta ponta solta, ainda fica o mistério e não sabemos o que é que se sucedeu. Enfim, galera, esse foi mais um Pataquada Gospel com 3 pontas soltas do caso Flor de Lis. E aí, qual é a opinião de vocês? Vocês sabiam dessas pontas soltas e desse mistério que ainda paira no ar? Você quer ver uma parte 2 desse conteúdo? Porque tem mais pontas soltas. Vixe, tem mais um bocado, rapaz. Mas e aí, deixe sua opinião nos comentários. É de suma importância o seu comentário. E ó, vou deixar esses 2 vídeos recomendados para vocês me acompanharem na Pataquada Gospel. Até uma próxima, eu sou Nazareno, assim nos permitir. E eu fui!